É um conceito que acaba chegando com um soco suave na cara, sabe? Que você imagina o seguinte, né? Você acorda, você trabalha, você paga boleto, torce para o Fluminense sofrendo até os 48 do segundo tempo, dorme e repete o processo. E um dia você percebe qual é o sentido de tudo isso que eu estou fazendo. Qual é o sentido? E aí eu dou parabéns para você que já chegou nesse questionamento, porque você acabou de bater de frente com aquilo que a filosofia chama de absurdo. E o que que é esse absurdo, né? O absurdismo ele vai nascer principalmente com um escritor chamado Albert Camus, né? Para ele, o absurdo é um choque entre nossa necessidade de sentido e o silêncio indiferente do universo. Temos uma necessidade de sentido, temos uma necessidade de que aquilo cumpra uma rota, um roteiro, um esquema, uma ideia, mas a gente só consegue ouvir o silêncio. Então, o absurdismo nasce num choque, né? Que choque é esse? Entre a necessidade de sentido e o silêncio indiferente do universo em relação às nossas demandas. O universo responde às nossas demandas com total silêncio. E é um silêncio que é um silêncio indiferente, como se nada se importasse com as nossas questões, com as nossas dores, como se nada se importasse com as nossas necessidades de organização, como se a posição que a gente coloca o nosso abajur fosse indiferente a todo o universo. Para a gente faz um sentido danado, mas para o mundo é um grande foda-se, sabe? É aquela cadeira que você tem na sua casa, que é a cadeira armário, que eu já inaugurei aqui esse pensamento, né? Todo mundo tem em casa uma cadeira armário, que eu tenho duas, tá? Então, todo mundo tem, né? É como se alguém desaparecesse com as suas cadeiras armário. Você pensa, cara, mas a cadeira, ela serve como meu armário. E alguém dissesse, dane-se, ela só vai servir para sentar. Cara, mas ela tá, meu roupão tá pendurado nela, tá? Mas ela só serve para sentar. O sentido que você empregou a um objeto é algo que não faz mais sentido para ninguém. E isso é algo impressionante e que faz, né, a gente, como ser humano, se perguntar qual é o sentido. E o universo responde, quem sabe. É tipo mandar mensagem e a pessoa visualizar e não responder. Já acontece com vocês, né? É isso que acontece entre o nosso desejo, vontade de organização e o universo. A gente manda mensagem, dá os dois tracinhos, mas a pessoa não responde por N motivos. O universo só por um motivo. O universo é porque ele não se importa. Isso é o absurdo. Não é o niilismo, tá? E muita gente confunde isso com o que o Nietzsche vai definir. O niilismo é que nada faz sentido, então dane-se tudo. No absurdismo é nada faz sentido, e mesmo assim eu vou viver. Nada faz sentido, mas eu vou continuar. O niilista ele desiste, o absurdo ri e continua. E ainda é simpático. É tipo, o niilista, eu não vou nem ver o jogo. Já o absurdo vai dizer, olha, eu sei que o time vai fazer a gente sofrer, mas eu vou assistir mesmo assim. Quem aqui é corintiano, flamenguista, tricolor, palmeirense, sabe bem do que eu estou dizendo. Tem dignidade nisso, né, gente? É um tanto de dignidade nisso. E aí a gente tem como um escrito, né, muito interessante do Albert Camus, que é o mito de Sísifo, né? Que é o Sísifo é como se fosse um funcionário público eterno, né? O Camus vai escrever um ensaio chamado Mito de Sísifo e ele vai usar o mito grego de Sísifo, né? Como um exemplo. Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. E quando ele chega lá, a pedra rola de volta. E ele segue o processo, a empurrar a pedra de volta da montanha. E quando ele chega lá, a pedra rola. E ele pega e sobe novamente e novamente com aquela pedra de maneira eterna. E ele começa tudo de novo, para sempre. Ou seja, é basicamente a vida adulta, né? O mito de Sísifo é a vida adulta, né?
Camus vai dizer algo que para mim é genial, né? Ele diz assim: é preciso imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque o absurdo não está na tarefa. O absurdo está na consciência. Sísifo sabe que é inútil ele subir aquela pedra. E mesmo assim ele continua empurrando. Então ele tem um propósito, sabe? E isso, para mim, de alguma forma, é uma revolta com a condição que a gente está. A grande pergunta, né, que a gente tem, por exemplo, né, é suicídio. Camus começa o livro com a frase dizendo o seguinte: só existe um problema filosófico realmente sério, que é o suicídio. Pesado, né? Pesado pra caramba. Mas a questão dele é: se a vida não tem sentido objetivo, vale a pena viver? Será que vale a pena viver? A resposta de Camus é: vale. Mas não porque tem céu, não porque tem propósito oculto, não porque tudo acontece por um motivo. Ele vai dizer: olha, viva apesar disso. Queira apesar disso. Insista apesar disso. Essa é a revolta absurdo, porque nada absolutamente faz sentido e ninguém esquenta com a tua cadeira que vira armário, mas mesmo assim você vai continuar. O absurdo, gente, não é depressivo. Isso é importante vocês entenderem. Absurdismo não é tristeza, é lucidez. É tipo perceber, cara, você vai morrer, nada garante justiça cósmica, o universo não te deve explicação e ainda assim você vai amar. Comer bem, criar filho, fazer arte, rir, ir no samba, às vezes até torcer para o Flamengo. Entende? É quase um desafio ao vazio. Se a gente for comparar com os outros pensadores, o Nietzsche dizia, pô, crie seus próprios valores. O Jean Paul Sartre vai dizer, você é condenado à liberdade. Albert Camus diz, o universo não responde, viva mesmo assim. Camus é menos dramático, menos metafísico e muito mais solar. Ele não quer criar um sentido, ele quer viver de forma intensa, mesmo sem sentido. A postura absurda na prática, o que deveria ser? Bom, não se iludir com falsas promessas cósmicas, não fugir da lucidez, não inventar um sentido mágico para as coisas, mas também não desistir. É viver com intensidade, presença e consciência. Lembre-se, viver com intensidade, presença e consciência. É tipo, você sabe que vai morrer, então você vai beijar mais, abraçar mais, criar mais, rir mais. Então, eu acho que Camus traz também quase que uma expectativa e uma esperança de fé, tá ligado? E aí que a parada fica foda, porque ele traz o que a gente no cristianismo estava falando há 2000 anos, o que os amigos semitas estavam falando há 5. Então o universo vai dizer, olha, não tem um plano para você. O absurdo vai dizer, relaxa, eu também não tenho um plano. É basicamente isso. Qual é o sentido da vida? Ah, você quer com molho ou sem, né? Açúcar ou adoçante. Então, Sísifo hoje teria um burnout. Será que o Sísifo teria um burnout? Porque é a doença que a gente pode trazer para o contemporâneo, né? Não. Ele teria uma consciência absurda. Não sei se estaria lutando por uma escala 5x2. Porque aquilo faz pleno sentido. É o absurdo fazendo sentido, é um passo para a fé. O absurdo fazendo sentido é um passo para a fé. O absurdismo é tipo, você pede um sinal, o céu manda chuva. Você sai sem guarda-chuva mesmo assim. É basicamente isso. Então, onde que o absurdismo fica perigoso para a nossa vida? Quando vira uma pose meramente estética. Quando vira, olha como eu sou profundo e incompreendido. Camus, ele detestava a dramatização. Ele prefere sol, mar, futebol e amizade. O absurdo não é caverna, é claridade. E é isso que a gente precisa entender. Absurdo não é caverna. O absurdo é claridade. Então, para quem já viveu absurdos grandes, divórcio,
ruptura, reconstrução, silêncio de respostas que nunca vieram. E mesmo assim, a gente cria, trabalha, ama as crianças, segue. Isso é uma atitude absurda diante do prognóstico que a gente tem. A gente não fica pedindo sentido, a gente vai para além do sentido. A gente vive apesar de sem sentido. Não porque a gente resolveu, mas porque a gente escolheu continuar. Então, acho que talvez uma frase final, né, que ajuda a gente a conectar essa introdução, se alguém pergunta para a gente, né, qual é o sentido da vida? A gente diz que a vida é só para viver, a vida é fruição. A vida é um caminho, um flow contínuo. Você vai viver ou não? Isso já muda tudo. É uma pergunta muito melhor. Né? Não é o sentido que a vida tem. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês viveram ou não essa vida que vocês têm? Sabe? Então, dentro de uma versão bem básica, eu acho que vocês conseguiram captar o sentido para que a gente possa finalmente ir para o texto. Né? Amém? Todo mundo conseguiu compreender uma introdução a isso? Fácil, né? E, olha, rapidinho, eu acabei de entrar no A gente ouve de novo. Não, você falou uma coisa bombástica, apesar de já ter visto ouvido isso, mas agora caiu. Você tem vivido a sua vida, que ela não vai voltar. É isso. É só essa que tem. Até então, é só essa que a gente sabe. Não tem retorno, gente. Não tem retorno. Não dá para voltar. Esse dia aqui também não volta nunca mais. Exatamente. Nenhum dia volta. Menino, você abriu, agora veio um site aqui, eu fiquei deprimida. Não fique, não fique, apesar de ser normal ficar. Agora a gente vai para o texto, tá? Deixa eu só botar ele aqui, para mim. E aí o apóstolo Paulo, na segunda carta dele aos Coríntios, o povo de Coríntios era igual o povo do Rio de Janeiro no carnaval, estava vivendo na velocidade da luz, sabe? Estava vivendo acelerado, era um MD na boca, né? E a vida... MD é droguinhas, tá, gente? Para quem... Né? Droguinhas. Então, era uma velocidade muito rápida em que tudo estava acontecendo. A gente estava numa sociedade completamente apegada ao prazer, ao desejo, né? O hedonismo era o lifestyle desse povo, né? Então, a gente está falando de um povo que realmente vivia a vida como devia viver. E, ao mesmo tempo, isso trazia para eles um tanto de culpa, um tanto de questionamentos sobre... E a existência depois? Porque já era muito latente ali, já era algo muito forte a pergunta sobre a eternidade, né? Se a gente for falar sobre os estoicos, epicureus, todos eles que vieram de um processo de aprendizado mais socrático, a gente vê que a galera tinha uma fome de um depois. Tinha fome, todos eles que vieram de um ambiente mais socrático, e principalmente aqueles que também beberam de Platão, buscavam uma ideia de transcendência, de ideia de alma, sabe? Então, havia um pensamento sobre isso. Então, ele começa a dizer assim, olha, gente, a gente sabe que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, e provavelmente ele devia estar apontando para si mesmo, né? É deste tabernáculo, essa casa que sou eu, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos, mas é eterna nos céus. E por isso, também gememos, gritamos, desejando ser revestidos da nossa habitação. O que ele está dizendo é, quando tudo der errado, quando tudo não fizer sentido, quando você rolar a pedra até o morro e ela voltar passando pela sua cabeça e pelas suas costas, acertando o seu nervo ciático, e você perceber que é a contínua repetição do processo que está trazendo algum tipo de sentido para a sua existência, você precisa lembrar que quando tudo se desfizer, quando sobrar só escombros, existe uma promessa de eternidade para vocês. Então, a gente está... ele diz que eles estão gemendo, que eles estão gritando, que eles estão implorando, desejando ser revestidos da nossa habitação.
que não é uma habitação que pensa apenas no sofrimento que o absurdo produz, mas que pensa que existe algo para além do absurdo que traz sentido. Se, todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, não somos pegos de surpresa, porque também nós, os que estamos nessa vida, nessa existência, nessas dores, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi o próprio Deus, a qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre animados, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. E aqui ele não está dando uma mensagem de tristeza. Estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, então nada faz sentido. Não! Vai fazer sentido, porque a gente anda por fé. A gente anda pelo absurdo, não pela vista. A gente vai até o talo, a gente insiste mais uma vez, a gente crê até o final, a gente planta o feijão naquele copinho com algodão, bota a aguinha lá e a gente espera olhando ali, parece que ele vai brotar na hora. Quem que nunca teve essa esperança de vida? Isso é crer no absurdo. Uma semente morre, alguma coisa morre, e coisas naturalmente morrem, mas daquela morte, daquela inexistência, daquele total absurdo, nasce vida. Que nasce e traz outros feijõezinhos consigo. Você só tinha um feijão. Se você esperar um pouquinho, você vai ter um montão. Isso é o que o absurdo provoca. Isso que o Camus está dizendo é a mesma coisa que a fé traz para a gente. Porque nós não andamos pela vista, mas nós andamos pelo absurdo. Temos confiança e desejamos deixar esse corpo para habitar em algo que transcenda as dores, para habitar em algo que não faça a gente sofrer, para estar de volta à essência daquilo que nós somos. Não num céu de anjo tocando harpa, isso é um saco. Mas porque a gente quer ser igual o feijãozinho. E quando a gente morre, a gente deixa um legado de frutos maiores e melhores do que a gente. E isso é consequência de tantos absurdos que a gente suporta, de tantos absurdos que a gente vence, da força que a gente tem, mesmo quando a gente acha que não está preparado. Porque desejamos também ser agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante a um tribunal de Cristo. Olha que pavor, cara. Olha que pavor que o apóstolo Paulo traz. Ele está dizendo que as pessoas precisam comparecer a um tribunal de Cristo. E a gente já leva o tribunal como algo que de alguma forma, né, já traz algum tipo de dolo, já traz algum tipo de sofrimento. Tribunal nunca foi, para a gente, um lugar onde nós estamos para receber justiça. Tribunal sempre foi um lugar onde que a gente é chamado de culpado. Ou não? Ou não? Ou vocês já pensaram em comparecer ao tribunal de Cristo para que se fizesse justiça para a sua vida, que se fizesse justiça para a sociedade, que se fizesse justiça para a equidade para todos os humanos. O tribunal de Cristo, para vocês, sempre foi um lugar onde você senta como réu. E nunca como alguém que recebe o favor e a graça. Você sempre é vítima de alguma coisa, ou você é sempre, de alguma forma, alguém disposto a pagar pelo dano. Você nunca é alguém que veio para receber justiça. E aí fica difícil não viver com culpa. E aí está dizendo para que cada um receba, segundo o que tem feito pelo corpo. Se fez bem, o bem. Se fez mal, o mal. E a gente sempre pensa da gente muito pior daquilo que a gente é. A gente sempre se julga muito mais do que a gente deveria. A gente sempre se cobra mais do que realmente dá para fazer. Então a gente sempre é réu nesse tribunal. A gente acaba deixando passar despercebido todas as qualidades que a gente tem. Todas as caminhadas que a gente já superou. Todos os absurdos que a gente já venceu. Então a gente entra no tribunal de Cristo para morrer. E ele vai dizendo assim que, sabendo o temor que se deve ter ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Olha, a gente está aqui fazendo o nosso melhor, que o apóstolo Paulo está dizendo. E eu espero que dê tudo certo, apesar dos absurdos.
sabe? Porque não nos recomendamos outra vez a vocês, mas damos-vos a ocasião de vocês se alegrarem de nós, para que vocês tenham que responder aos que se gloriam na aparência, não no coração. Que você, quem é de verdade sabe quem é de mentira. É basicamente isso. Porque se a gente enlouquece para Deus, a gente vive plenamente esse absurdo. E se a gente conserva um pouquinho o juízo, é para poder suportar a humanidade, a gente, do jeito que a gente é. Porque o amor de Cristo, ele nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos acabam morrendo. E ele morreu por todos, para que os que vieram, aqueles que vivem, aqueles que venham à vida, não vivam apenas para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É tipo, cara, retribua um pouquinho do amor. Convençam os outros do absurdo. Porque aquele que está em Cristo é uma criatura nova. As coisas novas se criaram nele. As coisas velhas já passaram. E tudo isso vem de Deus. Deus que nos reconciliou. Como o tribunal que a gente vem, a gente só vai para ser acusado, como o tribunal do cristianismo só constrói culpa, e o texto de Paulo diz que em Cristo nós estávamos sendo reconciliados consigo e o mundo. Não nos imputando o quê? Os nossos pecados. Pô, cara, isso aqui é uma absolução melhor do que essa? Ele colocou em nós a palavra da reconciliação. A reconciliação, ela é um absurdo. Principalmente quando há caminhos tão divergentes, quando são caminhos tão diferentes. Reconciliar. Aquilo que um dia foi quebrado, aquilo que um dia se desfez. E ele vai dizer que de sorte que nós somos esses embaixadores de Cristo. Fica fácil ser crente se a gente não está sentado no banco dos réus. Fica fácil ser crente se um absurdo é o que nós temos vencido o dia todo, a vida toda, desde a infância. Fica fácil ser crente quando a dor da saudade, do ente perdido, cria em nós esperança para que a gente possa se ver em algum dia, em algum momento, de qualquer forma. Fica fácil ser crente quando nós não vivemos afogados e chafurdados em culpa. Fica fácil ser crente. Fica fácil transcender quando a gente não está na mesa dos réus. Fica fácil viver em paz quando o inferno não está tilintando suas chamas no nosso bumbum. Fica fácil. A missão do pastor, a missão do teólogo, é fazer possível o que o texto já traz para a gente. É ilustrar de uma forma que caiba no coração as coisas. Porque mesmo que você que está aqui, né, hoje já não tenha mais fé, eu não estou mais apelando para isso. Eu não estou convidando você para vir para frente para que eu possa orar por você. Eu estou trazendo você para um conceito que é totalmente filosófico. Aquilo que eu chamo de fé, Albert Camus chamava de absurdo. Que é o que vem depois daquilo que eu não aguento mais. É o que vem depois daquilo que me nega. É o que vem depois daquilo que nega a minha ordem e o meu desejo de ordem. Tudo que vem depois é absurdo. E eu tenho certeza que aqui no meio da gente nós temos superadores de absurdo. Sísifos e sísifas. Que mesmo que a ordem, talvez não muito gentil da vida, em propor um absurdo cotidiano, não fez com que você desanimasse de existir. Pelo contrário, fez você florescer. O tanto de vida que você pode espalhar, apesar do silêncio do universo. O tanto de vida que você pode espalhar, apesar de, às vezes, achar que não tem ninguém daqui para cima te ouvindo. Tem muito mais a ver com você. Tem pouco a ver com Deus. Se houver um Deus, e eu creio que há, mas alguns não creem, aquele que transcendeu um absurdo, aquele que viveu para além de toda a normativa, de toda a simplicidade da dor que se apresenta para a gente como algo muito difícil de superar, mas eu creio e tenho certeza que vocês que estão aqui hoje comigo, todos vocês superaram o seu pior dia. Então dá para superar. Só é preciso crer nesse absurdo. Eu chamo isso de fé, mas você pode chamar de absurdo. E é basicamente isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Vou abrir espaço para que vocês possam falar sobre essa temática. Não adianta perguntar se tem inferno, se tem céu, porque a gente já respondeu, já tem mais de um ano que a gente está nisso, né? E o Wallace prontamente, eu nem comecei, ele já levantou a mão.
Vem, Wallace, vem, querido, fale. Boa noite, Pastor Boa João, boa noite a noite. todos. É, enfim, ter fé é algo absurdo, porque é algo que não se vê, mas se sente, se espera, se esperança e que transcende. Enquanto ao perdão dos pecados, assim, os evangelhos sempre têm a coisa de sempre de ser mais direto, sem o intermediário, né? Que é a figura do padre lá e tal. Assim, viver esse absurdo é fundamental, sabe? Sem esses dogmas e tal. É muito desafiador, mas ao mesmo tempo é gratificante ver essa fé, sabe? E a gente tem que matar um leão por dia, né, para E tem gente que enfrentar não tá nossas matando o próprio adversidades. leão, né? Tá deixando o leão pro outro. Verdade. É verdade. Mas na igreja estamos vivendo o período litúrgico da quaresma, Uhum. enfim, é um olhar mais para si mesmo e tal, ter esse deserto existencial, mas, digamos, é fundamental a gente viver um pouco desse deserto para ver o absurdo e a gente ressuscitar no terceiro dia na Páscoa. Enfim, agradeço pela Sim. oportunidade. É. A vida não tem tutorial, né? Você nasce, ninguém fala pressione X pro sentido existencial. Você só vai, né? E isso é a complexidade que a gente tem. Mas alguém pode levantar a mãozinha e falar. Ninguém fala, eu fico sendo a faladeira. Então eu vou falar, porque eu achei maravilhoso o que você trouxe hoje a introdução e a questão da fé tendo o nosso absurdo, né? Quer dizer, eu acho isso impressionantemente digno da explicação, né? Porque, exatamente, apesar das nossas dores e do que a gente passa o tempo todo nos desafiando a não acreditar que nada é depois, a gente mesmo assim continua acreditando porque é absurdo, mas porque faz sentido, porque é o que te mantém de pé, porque é o que você sente no seu coração. E eu vivi um tempo com uma pessoa que era ateu, né, que era meu pai, e ele era uma pessoa que tinha tanto conhecimento, eu olhava para ele e assim, mas como você pode não acreditar que existe algo? E ele ia sempre para o científico, mas no final, depois de tantos absurdos que ele viveu antes de falecer, eu acredito que ele tenha acreditado no final no absurdo, mesmo que não fizesse mais sentido para ele, porque chega um momento da nossa vida que tá dor. Eu acho que em algum momento, nem que seja um milésimo de segundo, eu acho que a gente vai acreditar nesse absurdo. Eu posso estar sendo generalista, né? Mas assim, porque também nunca cheguei nesse momento de passagem antes na vida. Pelo menos existem outras, eu também não sei, isso é um absurdo. Mas assim, de qualquer forma, é... cara, a dor enverga. E se você não tiver algo em que você se segurar, você vai para o suicídio. Eu não aguento isso aqui. Mesmo que você ache que você não creia, entende? Alguma coisa tem que fazer sentido para você continuar. É. E o autor é muito bom, né? Porque Sim. ele vai dizer: ah, é preciso imaginar o Sísifo feliz. Feliz? Eu fico triste quando o Wi-Fi cai, imagina uma pedra na Você nossa passa a vida cabeça, né, inteira mano? desse jeito, exatamente. E É aí isso, acho muito interessante que a virada mais importante é que a felicidade não está no resultado, né? Está na consciência, sabe? exatamente. Porque enquanto você tem aquela consciência que te faz ir. Você viu o Blade Runner 2049? E Você viu alguém. É spoiler, eu vou falar, hein, gente? Então, se alguém não viu, não quer que eu fale, fala aí.
Aquela mulher que fica presa naquela prisão de vidro, numa folha Uhum, branca no final, você lembra? uhum. E ela vivia presa ali, ela não tinha um objetivo nenhum, nada que fosse tirá-la dali. O que ela criou na mente dela? O universo dela, o sentido da vida dela. Ela criava jardins, ela criava para todos os países que ela queria, ela criava ali. E ali ela ia viver como um Sísifo, fazendo nada que fizesse sentido, ela não tinha como sair dali, não teria um objetivo de vida, e ela criou, na mente, na consciência. E a nossa questão, né? Não é que o universo está me perseguindo, ou que você tem um karma. O universo não está nem aí, sabe? Aí você se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O universo responde, cara, quem é você? Isso é libertador, cara. Nós somos um ponto azul nessa Via Láctea. E que os absurdos fazem parte do nosso cotidiano. E o que a gente escolhe é a vida. E isso é fé. Se você até hoje não pulou de nenhuma sacada, e graças a Deus não pulará, isso é fé. Porque eu tenho certeza que você viveu e conviveu com um tanto de absurdo, sabe? Então, não bastasse as injustiças e as loucuras, né? Então, se você está aqui, é porque há dúvida. E se há dúvida, há fé. E é isso que eu quero que você guarde. Porque eu não quero te convidar para vir aqui na frente. Eu quero que você mantenha a honestidade da fé que duvida, dessa fé esperançosa, sabe? Então é isso que você tem que manter. Mais alguém, meu povo? Queira chorar no meu colo? Mais alguém que queira chorar aqui, ó? Deita a cabecinha no seu ombro e chora. Exatamente. Cara, mas você falou Hoje não muito. dá para chorar, É né? muita. Literalmente sendo. Como que é? Falando em duplicidade e sendo redundante é um absurdo, né? É um absurdo. Não adianta. Não tem realmente outra definição. Sim, e que bom. Que bom. Que bom que a Acho que gente não chegou. e o desafio é a gente mudar a nossa mente, a consciência, para entender isso, né? Com isso Na ter verdade, paz para muito mais viver. para aceitar, porque a gente está Isso. acostumado a chamar e alguém responder. Se você Sim. gritar a tua esposa daí onde você está, Fábio, ela vai te ouvir. Uhum. Porque isso é o que acontece na vida. A gente chama e alguém responde. Quando a gente Sim. está realmente na vida, no universo, a gente se percebe sozinho e numa multidão ao mesmo tempo. Exatamente. E assim, uma coisa muito interessante, eu tô em São Paulo desde sábado. Cara, e o apartamento do meu amigo é bem no centro, bem aqui na esquina da Consolação. Então, a gente sai daqui e vai andar sentido centro histórico, cara, a gente caída pra tudo quanto é lugar. Cracolândia, irmão. O que esse cara pensa? Uhum. Quando ele tá caído no chão, como hoje de manhã eu achei vários, lá olhando pro teto, zumbificado. Qual é a Uhum. consciência desse cara? Como ele se vê? Uhum. Sozinho, abandonado, largado? Ou Sim, já foi tentado ajudar, ser ajudado e não quis ou não conseguiu? É uma coisa maluca, cara. sim. Coisa maluca. E ali tem muitos absurdos. Eu conheço tanta gente que nessa condição levantou e nunca mais viveu naquela condição. Também. Transcendeu o absurdo, sabe? Uhum. Então, há uma necessidade da gente pensar que o tempo todo estamos decidindo por algum absurdo, sabe? A gente está transcendendo algum. A gente está transcendendo o silêncio do universo, a falta de resposta dos familiares, a ausência de ajuda daqueles que a gente considera amigo. A gente está respondendo a algum absurdo, todo o tempo. Exatamente. Ai, minha querida. Meu microfone tá ligado. É o seguinte, são coisas assim que eu sempre fico tenho muitas dúvidas, né, em relação assim à escritura, né? É aquela questão de que a gente aprendeu com você, muitas coisas que
Na igreja a gente aprendeu de uma forma e foi traduzido diferente, e você mostrou para a gente diferente. Ontem eu encontrei uma amiga que hoje é crente, na época que eu conheci ela não era, e ela é de igreja pentecostal. E aí é muito complicado a gente. Eu a amo, ela me ama também, mas a gente conversar sobre essa questão de doutrina é complicado, né? Porque eu já passei por onde ela está hoje, né? E ela veio. Eu falei para ela, disse, não, Cláudia, tem muitas coisas que eu aprendi na igreja, mas que hoje eu sei que na questão da tradução, usaram palavras que não eram corretas, foi uma interpretação errada. E aí falei até um pouco da questão da homossexualidade, que na igreja isso é muito preconceituoso, é terrível. Porque eu tenho um sobrinho que é gay, eu tenho sobrinha que é lésbica, e hoje, graças a Deus, eu compreendo, né? Mas foi difícil no início, né? Porque eu não compreendia isso. Uhum. E eu falei para ela, e ela me perguntou, então tu não acredita nos. Olha o que ela me perguntou, tu não acredita nos dons do Espírito Santo? Eu digo, não, acredito sim. Aí levei um pouco sobre a questão do Pentecoste, que não foi da forma como a igreja ensina e tal. Aí a minha pergunta agora para você, é válido a gente conversar com pessoas que estão nesse movimento pentecostal, né? Eu tenho uma irmã que é muito complicado para conversar com ela, é bolsonarista, a maioria desse povo de igreja pentecostal. E eu não sei se é válido a gente abrir, tentar mostrar para a pessoa que nem a gente sempre fala, nem tudo que é ensinado, nem. Aí eu falei, olha, os pastores, eles ensinam dessa forma porque eles aprendem dessa forma, né? Então, aí a pergunta é se é válido a gente conversar e mostrar que tem muitas coisas que não tá certo, essa questão é muita discriminação, né? A igreja não aceita, né, quem é homossexual e tal. Quer dizer, tem algumas até que aceitam, né? Mas é isso, assim, eu fico, às vezes, pensando que até que ponto eu posso ser bênção na vida dessa pessoa ou não, entendeu? Até o ponto que você tiver paciência. No momento que não tiver mais paciência, é só você deixar ela com aquilo que ela acredita. No final, a gente acaba ficando com aquilo que a gente acredita, tá? Às vezes a gente vai para o outro não procurando uma resposta, a gente busca uma confirmação daquilo que a gente já crê, entende? Então, vale até onde você tiver paciência. No momento que você não tiver mais, será que ela tem interesse? Se ela tiver interesse, ela vai te ouvir. Ela pode até não concordar, mas ela vai te ouvir pela amizade, sabe? Pelo cuidado, pelo afeto que vocês têm. Mas aí depende do quanto que isso te custa, entende, Raio? Se isso te custa muito para a tua saúde, para a tua paciência, para a sua vida, eu acho que não deve, porque eu vou te contar, vou fazer um cochicho com você agora. Se há esse Deus do absurdo, que talvez não se importe tanto em nos dar aquilo que a gente quer, mas que tenha reservado um lugar de cuidado para aquilo que de fato somos, como Platão diz, né, como alma que somos, né, como espírito que somos. Se ele se preocupa com isso, ele tem um lugar guardado para o bem dessas pessoas também. Porque para que Deus faça sentido, ele precisa ser absurdo também. Ele precisa fugir à rota do merecimento, à rota do conhecimento, à rota da detenção do verdadeiro sentido. Ele precisa trazer para ele e atrair para ele o que há de pior. E eu me incluo nisso. Então, se esse Deus que a gente crê é o Deus do absurdo, ele há de ter um lugar para o bem dessas pessoas também, sabe? Então é o quanto que você suporta, minha amiga querida, é o quanto que você tem paciência, porque é muito melhor quando a gente possa viver uma vida de plenitude, tá entendendo? Uma vida em que nada me impede de ser aquilo que eu sou. É uma vida do torna-te quem tu és, sabe? Se você consegue, é ótimo. Se custa muito da tua saúde, do teu emocional, eu, por exemplo, não consigo. Eu tenho uma grande dificuldade de debater e de instruir gente idiota, no sentido semântico da palavra, não no sentido pejorativo, sabe? Eu tenho muita dificuldade. Então, o que que eu faço? Eu não faço nada. Eu não entro em discussão, eu não falo, eu não fico emitindo opinião sobre cada coisa que acontece no mundo gospel. Eu não tô nem aí, sabe?
para mim o eterno também tem um lugarzinho do bem para eles, sabe? Eu não estou torcendo pelo mal, sabe? Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. É basicamente isso. Obrigada. De nada. Oi, Débora, minha querida, pode falar. Eu vou falar rapidinho, já tô quase aqui. É, eu achei tão bacana que essa introdução que você fez, né, bem filosófica, ela traz um pouco de esperança, né? Porque apesar do não retorno, né, apesar da não resposta, né, a gente está aqui tentando, e um dia é melhor, outro dia você quer fechar o olho mesmo e não abrir mais. Mas apesar disso, né, quando o sol amanhece de novo, você fala assim, putz, deixa eu tentar de novo. E vai Exato. tentando, e vai tentando. Isso foi muito bom. Obrigada. Nada, minha irmã. Esse absurdo eu chamo de fé. Camille, no fim, ele também entendeu. Gente, Rafael levantou a mãozinha. Fala, Rafa. Fala, John. Tudo bem, gente? Boa noite aí. Rapaz, meu querido. Tempo que eu não falo, né? Uma coisa rapidinha. É só para eu pegar o gancho do que a Rai falou, né? Eu tô nesse meio aí, rapaz, constantemente, meio dos penteca, né? Tu é É ministro de engraçado. louvor, né, varão? Eu tô nesse meio. E eu percebo assim, cara, que boa parte, a maioria, pelo menos das pessoas que eu conheço, elas não, apesar de terem esses argumentos já são todos eles meio que pré-prontos, né? O avô passou para a mãe passou para o filho, então acaba que ao mesmo tempo eles têm esses argumentos, eles têm muitas dúvidas. E aí, às vezes, quando eles tocam nesse assunto, Francisco dormindo aí. Calma aí, cara. O Francisco tá dormindo aí, cara. Pô, Francisco. Tinha que ser o Chaves. Tá dormindo no trânsito, irmão. acorda, Continua, Rafa. Ouvindo aqui Desculpa. vocês. Ai, Segue, meu Rafa. Deus. Então, eu tava dizendo o seguinte, que essa galera ela já tem, boa parte elas não tem convicção 100% dessas certezas que elas aparentam ter, né? E eu acho que o assunto, dependendo como o John falou, da tua paciência, sempre é válido. Eu lembro muito bem eu já fui assim também, né? Eu lembro que há muitos anos atrás eu vi a entrevista do Caio Fábio no Danilo Gentili, né? Aquilo para mim, em um primeiro momento, foi um absurdo ver ele falando aquelas coisas, né? Para mim é absurdo até hoje. Fala um monte de merda ali, umas coisas que eu não gosto de reproduzir, não. Mas ali foi o ponto de partida para mim de muita coisa boa. Assim, a minha transformação nesse sentido, né? Ela teve o ponto de partida dessa vez que eu comecei a ter um outro olhar, uma outra possibilidade sobre enxergar as escrituras e tudo mais, entendeu? Mas enfim, eu tô pegando esse gancho da Ré para falar sobre isso. E também falar sobre a questão da fé que você falou, né? E ainda para mim é uma grande dúvida, né? Que Só bom. um exemplo básico, né? Esses dias eu estava com meu filho aqui, né? E ele estava de madrugada, né? Chorando, aquelas coisinhas de criança, e tem 2 aninhos. E aí eu fui ali para fora. Foi numa dessas noites que estava muito calor. Aí eu, com ele no colo, fui orar, falar com Deus, e eu olhei para o céu, né? O céu estava muito estrelado, aquele céu lindo, assim, né? E na hora me veio essa dúvida, cara, tipo assim, o dono de tudo isso tá me ouvindo mesmo, cara? Então, é o lance mesmo de você ter a grande porcentagem daquilo que você chama de fé, muito mais dúvida do que bom. qualquer outra coisa. Se você tivesse certeza, você ia ter que descobrir quase que o DNA daquele quem você está chamando de dono disso tudo, sabe? A certeza, ela é perigosa em quase todos os quesitos, Rafael. Quase todos, sabe? Então, quando você olha para cima,
Primeiro que a gente já imagina um dono, né? A gente não imagina que o dono somos nós, né? Eu posso pegar, apontar para a estrela e dizer que ela é minha, não vai ter ninguém que vai dizer o contrário, né? Uhum. Então é tudo nos pertence, tudo é pro gozo dos nossos olhos, para a alegria dos nossos olhos. Em segundo, que bom que a gente não tem todas essas certezas, que a gente pede, mas a gente dá aquela abridinha de olho assim, sabe? Vamos ver se está acontecendo mesmo. Que Aham. bom que é assim. Que bom, porque isso nos impede de uma arrogância terrível, de achar que o Deus é meu, sabe? Pois é, cara. Então isso nos impede de uma arrogância perversa, de achar que eu detenho o próprio Deus. Então, que bom que é desse jeito, que bom que a gente duvida, que bom que Deus se escondeu de alguma forma da nossa arrogância, no sentido em que nós não podemos outorgar para nós a possibilidade de deter esse Deus em qualquer coisa. Que bom, tá? Que o Eterno nos conserve assim com as dúvidas, tá? Eu Amém, oro não mano. mais para que vocês tenham fé. Hoje eu oro para que vocês tenham dúvida, para que o Deus nunca vire um objeto que vocês possuem, que vocês coordenam, que vocês de alguma forma perseguem, porque esse Deus se fez possível a todos a partir da experiência com a terra, com a cachoeira, com o mar, com a areia, com todas as coisas que nós temos hoje. Deus se fez possível aos nossos olhos e aos nossos sentidos na criação. E que a gente permaneça assim, com todas as dúvidas, Rafa. Não jogue suas dúvidas fora. Conserve sua dúvida e seu medo. Eles vão fazer sentido para você em algum momento. Amém, mano. É desse jeito. Obrigado, John. Tamo junto. Valeu. Gente, oremos rápido, porque depois daqui eu ainda vou para um segundo tempo de terminar de escrever um negócio aqui que me pediram mais cedo, então preciso me despedir de vocês. Espero que tenha feito sentido, e se não fez sentido, se alimentem um pouquinho mais disso, tá? Total. O Eterno vai conduzir vocês no caminho do bem. Amém? Vamos orar. Amém. Deus, obrigado por essa reunião, obrigado por essa galera, obrigado pelas nossas dúvidas, pelas coisas que a gente ainda não consegue responder, obrigado por não ter se feito possível de ser capturado por ideologia nenhuma. É assim que a gente precisa, desse jeitinho, para que o Deus não seja meu, para que a ideologia verdadeira não seja minha, e a gente possa viver de maneira a coexistir com todos os pensamentos, sabendo que as coisas acabam cooperando para o bem daqueles que são sinceros e te amam com sinceridade. Tamo junto, Deus, muito obrigado por tudo isso, e é muito bom que a gente possa conservar esse absurdo que é a vontade de viver, apesar da vida, no nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, nosso Pai, que o amor de Jesus Cristo, Filho de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo esteja na vida de vocês hoje, amanhã e para a vida toda, em nome de Jesus.